ainda na presença do nosso Deus. Vamos adorar com muita alegria, exaltar o nome do nosso Deus. Vamos cantar O Teu Amor Não Falha. Vamos bater as palmas. Se o mar se enfurecer,
O amor de Deus nunca falha, nunca falha. Sempre coopera para o nosso bem. Ainda continuamos na mesma unção, na mesma adoração. Vamos dizer o quanto Ele é maravilhado, o quanto Ele é exaltado nesse lugar. Abre o seu coração e fala com Deus. Exalte o nome dEle. Declare o quanto Ele é maravilhado, o quanto Ele é importante, o quanto Ele é bem-vindo na sua vida, no seu coração. Declare isso com todo o amor. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti. Santo Deus, Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro
Aleluias. Louvado seja o nosso Deus. Ó Pai, nós te louvamos, Jesus. Nessa mesma unção, Pai, nós declaramos, Deus, que o Senhor é muito bem-vindo aqui, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, mais e mais, meu Deus, nos dá o desejo, o prazer de estar te adorando e te exaltando, Pai. Ó Deus, receba a nossa adoração, Pai, ainda que imperfeita, Pai, mas é com amor, Pai. É para exaltar, Pai. É para demonstrar a nossa gratidão de ter o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Pai. Oh, Jesus, venha sobre a nossa vida, Pai. Venha sobre a nossa igreja, Pai. Deus, toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Toda preocupação, Pai, todo desânimo, Pai, nós entregamos em Tuas mãos, Pai. Oh, Senhor, louvado seja o Teu santo nome, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu é bem-vindo aqui, Senhor. Oh, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar.
Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar-se, meus irmãos. Saudamos todos muito bem-vindos. Hoje nós temos nossos jovens irmãos e também os pastores que estão no retiro. Mas nós estamos aqui, glória a Deus. Podemos nos alegrar no Senhor. Vamos daqui a pouco ouvir a palavra, e isso que importa. Temos a palavra de Deus, que é o nosso alimento, o alimento da alma. Quero que você abra sua Bíblia no Salmo 113, por favor. Obrigado quem hoje ajudou aqui no louvor. Graças a Deus. Salmo 113, eu quero ler o primeiro versículo, o segundo. Vamos ler todos, não tem problema. Se você achou e pode ficar em pé, fique em pé, por favor. Salmos 113. Louvai ao Senhor, louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Preste atenção muito que ele dá ênfase. No primeiro momento ele fala servos do Senhor. Depois ele fala nome do Senhor. Desde o nascer do sol até o poente, louvado seja o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. E aqui uma perguntinha: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, mas que se curva, alguma tradução diz que se abaixa para ver dos céus e a terra, ou seja, contemplar todos nós. Do pó ele levanta o pequeno, e do montouro ou do lixo ele ergue o necessitado. Ele faz assentar-se com príncipes do seu povo. E ele faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém. Você pode sentar-se. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, diga um motivo de louvor, de gratidão. Todos nós temos, mas vou perguntar. Quem que tem hoje aqui, pode dizer assim: pastor, eu tenho motivo de louvor a Deus? Levanta a mão. Todos nós temos. E eu creio que nós podemos, se fôssemos classificar, nós diríamos assim: Senhor, eu te louvo pela minha vida, amém? Pela nossa vida. E pelo nome do Senhor, que é o nome da toda a nossa esperança, de toda a nossa vida. Mas eu destaco, né, meus irmãos, nessa manhã, nós vamos ouvir a palavra, mas eu quero destacar que levanta. Eu vou ficar nessa palavrinha, levantar. Sabe, tem dias que você diz assim: hoje eu estou lá embaixo. Tem dias que alguma situação acontece e a gente fica necessitados de alguém dar uma palavra, de alguém fazer uma oração, e de alguém tomar a nossa mão e nos levantar. Isso acontece com todos nós. Então, ele fala que Deus levanta. E é essa expressão aqui que ele fala, o pequeno, ele levanta do montouro ou do lixo, e coloca numa situação extremamente abençoada. Porque ele diz assim, ele faz assentar-se entre príncipes, com os príncipes do seu povo. Então você está hoje aqui, meus irmãos, sentados, mas está diante do Senhor da glória. Os príncipes, os anjos de Deus. E Deus sempre tem algo, eu falo isso, você sabe disso, mas sempre que nós estamos na casa de Deus,
Você pode estar com o pensamento fora, ou aqui dentro, ou algumas coisas ainda no seu coração. Como nós vivemos pela fé, nós temos que ter essa posição. Não, Senhor, agora estou aqui e eu quero nessa manhã experimentar mais do Senhor. O Senhor vai falar comigo e eu quero que o Senhor ministre a minha alma, o meu coração. Se você está bem, se está bem de saúde, você tem motivo para dizer, Senhor, obrigado pela saúde, obrigado pela minha vida e minha família. Mas se você está necessitado, eu digo para você em nome do Senhor Jesus, hoje é um dia de levantar-se em nome do Senhor. Amém? Que o Senhor nos dê essa manifestação da sua graça. Mais uma vez, fique em pé, quero fazer uma oração. Depois, a minha querida esposa, mulher, vai estar aqui ministrando a palavra de Deus. E você pode orar também. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como diz o salmista, louvai o Senhor. Louvor é bem dizer, é ver as beneficências, ver tudo aquilo de bom que o Senhor já tem feito, especialmente sobre o que o Senhor Jesus suportou na cruz do Calvário, levando sobre si meus e nossos pecados. Temos todo motivo nessa manhã para glorificar o Teu nome e reconhecer, Pai, que apesar das lutas e das batalhas, o Senhor nos põe numa posição de abençoados, uma posição de sermos ministrados e sermos pessoas redimidas pelo poder do nome e do sangue do Senhor Jesus. Fala conosco, é o que nós te pedimos nesse momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar-se. E nós estamos aqui diante da presença do Senhor e pedindo a Ele que Ele fale conosco. Se o Senhor não falar conosco, nada adianta. Nós precisamos que seja uma palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Amém? Eu vou falar para vocês antes uma coisa. Não use a lógica com Deus. Eu quis fazer isso. E a gente aprende que nós queremos sempre do jeito convencional as coisas. E eu digo que eu aprendi isso arduamente. Eu queria me casar, queria ter filhos, e eu pensava do jeito convencional. E não foi assim que aconteceu. Claro, Deus me deu marido, filhos, netos, mas sempre foi do jeito diferente do que eu havia pensado. Foi com dor, foi com sofrimento. Mas o Senhor é fiel e Ele cumpriu a sua palavra, Ele cumpriu a sua promessa na minha vida. E louvado seja o Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Para você crer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele não vai negar a sua palavra, porque Ele é fiel. Você tem alguma palavra de promessa na sua vida, como eu havia na minha? Você tem promessas de Deus? Então, como é que você está tratando as promessas de Deus na sua vida? E eu quero agora que a gente olhe para a vida de Pedro. Vamos ver como é que Pedro tratou. Vamos ler um verso no Evangelho de João, capítulo 21, o verso 18. João 21, 18. Este aqui ainda não é o nosso texto base, nós vamos apenas
lê-lo como introdução. João 25, 21, 18. Em verdade te digo, que é Jesus falando a Pedro. Quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirás e te levará para onde não queres. Agora eu quero que você observe a primeira parte, que diz assim: quando eras mais moço. Está escrito isso na sua Bíblia? Quando eras mais moço. E depois, quando fores velho. Também está escrito na sua? Quando fores velho. Pedro, ele confiava na palavra profética. E confiar em Deus nos torna fortes. Confiar em Deus nos traz esperança. E nele, só nele, e nós encontramos o descanso para enfrentarmos as lutas. Mas ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Agora vamos então no nosso texto base, em Atos 12, os versos de 1 a 6. Atos 12, de 1 a 6. Agora, se você puder colocar-se em pé, eu peço que você, por gentileza, fique em pé para essa leitura. Nós vamos fazer a palavra de Deus. 12, de 1 a 6. Herodes persegue a igreja. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo-o prendido, trancou-o na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, preso por 2 algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. Amém. Você pode tomar assento. Essa era a ordem das coisas. Nós lemos no texto que Tiago fora decapitado. E o próximo era Pedro. E Pedro, nós lemos no verso 6, Pedro dormia em meio aos 2 soldados. Agora me responda, como que ele pôde dormir? Como? Perto de alguém desconhecido e ainda soldados. E aqui nós lemos o texto: se amanhã você vai ser decapitado, pense, como você pôde dormir? Eu acredito que ele acreditou na palavra profética. Ele nos dá um exemplo, e que exemplo! Ele era jovem quando ele foi preso. E ele confiou nessa palavra. Velho. O Senhor falou que eu ia ficar velho. Então, ele tem se comprometido com o cumprimento dessa palavra.
de eu, Pedro, ficar velho. Eu creio que Pedro pensou assim. E foi isso que o deixou dormir. Isso deu a ele segurança. Isso de que iria acontecer. Isso deu a ele aquele momento que ele pôde dormir. Ele pôde descansar, mesmo em meio àquelas adversidades todas. Então, vale a pena acreditar nessa palavra. Vale a pena crer na palavra de Deus. E Deus tem nos dado palavras de promessas para cada um de nós. Eu creio. Amém. Deus tem nos dado palavras. E essas palavras têm que estar no nosso coração. E aí, nós podemos dormir bem. Melhor do que Pedro, pois ele estava acorrentado e com sentinelas ainda guardando o cárcere. O Senhor quer também nos dar descanso para o nosso corpo. E a gente vê que Pedro, ele creu contra correntes. Correntes são coisas que prendem. Quais são as coisas que te prendem? A Bíblia diz que ele creu contra guardas, contra portas fechadas. Quer dizer, você pode falar assim, as coisas não acontecem. Parece que está tudo preso. Mas a gente vê que ele creu também contra Herodes. Como é que Herodes estava aqui? No texto nós lemos, cheio de ódio. E nós temos um inimigo chamado Satanás, que também vem contra as nossas vidas a todo vapor. E ele quer também nos destruir. Mas ele, com a palavra, com uma palavra do Senhor, ele enfrentou todos esses obstáculos. Nós lemos aqui. Mas você, o que você tem enfrentado? Então eu digo, apegue-se à palavra de Deus. Apegue-se a essa palavra e continue se posicionando. Se identifique com essa palavra, eu creio. Se posicione também contra o inimigo, se posicione contra as circunstâncias. Pedro, ele não se esqueceu da palavra profética a seu respeito. Mas nós continuamos a ler a palavra de Deus e nós vemos outros exemplos. Vamos olhar para os discípulos. Os discípulos esqueceram uma coisa muito importante. Jesus avisou que ele ia ressuscitar. Mas eles esqueceram, apesar de estarem convivendo com o Senhor. Vamos abrir agora em Lucas e vamos ler no capítulo 24, os versos 4 e 5. E a gente sempre se identifica. Lucas 24, 4 e 5. Vamos ver o 6 também. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente, pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram, por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos disse, estando na Galileia. Depois nós vemos os discípulos no caminho de Emaús. Também esqueceram. Nesse mesmo capítulo, vamos para o verso 16. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. O Senhor já estava andando com eles, e eles não
o reconheceram. Isso é, eles estavam vivendo uma perplexidade. Eles estavam até confusos, estavam desanimados e muito desanimados. E eles não fizeram uma ligação, uma relação com aquilo que tinha acontecido. Eles não se lembraram mais do que Jesus tinha falado. E aqui nós vemos: lembrai-vos do que vos disse. O Senhor preveniu os seus discípulos, mas eles não se lembraram das suas palavras. Isso é, eles não acreditaram de todo o coração em toda essa palavra. E muitas vezes acontece o mesmo com a gente. E por isso Deus precisa nos reavivar. Deus precisa nos mostrar essa palavra que vai se cumprir. É para que você possa sair convencido de que ela vai se cumprir na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Mas todos nós desanimamos. Vamos olhar para Pedro novamente. Pedro, ele era um exímio pescador. Era o que ele fazia e o que ele sabia fazer. Mas teve uma ocasião que ele trabalhou muito. Em Lucas 5, nós vemos que ele trabalhou a noite toda. Deve ter dado umas 8, 10 horas de trabalho. Mas ele diz: nada apanhamos, nenhum peixe. Claro, isso é desanimador. Depois de você trabalhar 8 ou 10 horas e nada acontecer. Mas quando ele recebeu a palavra do Senhor, ele disse: sob a tua palavra lançarei as redes novamente. Isto é, ele reuniu as suas últimas forças e levantou, apesar de estar cansado, apesar de estar esgotado, ele recomeçou de novo. Mas foi quando ele fez isso que aconteceu o milagre. Ele entrou na ação de Jesus. Ele tomou aquela atitude. E Deus sempre nos oferece uma forma de recomeçar. Sempre. Então, tenha esperança e recomece. Agora, é necessário acreditar e descansar no Senhor. Uma palavra de Jesus foi suficiente na situação de Pedro. Uma palavra de Jesus será suficiente na sua situação também. Agora, nós precisamos confessar a nossa incredulidade, porque nós muitas vezes não acreditamos. Mas diga: eu vou recomeçar. Mesmo que você já tenha trabalhado muito, mesmo que você já tenha dito como Pedro disse: nada apanhamos. Mesmo que você esteja cansado, e mesmo que a palavra nada exista no seu vocabulário, como existiu no de Pedro. Ele disse: nada apanhamos. Você pode dizer: nada aconteceu até agora, Senhor. Mas Deus, Ele é fiel. Louvado seja o Senhor. Ele é fiel. E Ele vai cumprir toda a sua palavra na sua vida. Ele fará isso, porque Ele é Deus e Deus que não mente, como eu falei no início. Eu quero agir como Pedro. Eu quero confiar nas promessas do Senhor. E eu sei que você também quer crer e quer confiar nas palavras do Senhor. Por isso nós precisamos orar e pedir: Senhor, reorganiza o que precisa ser reconstituído
em mim. Quando nós terminamos a leitura no Evangelho de Lucas, ali diz que encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vamos ler em Lucas 5, verso 7. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Por quê? Porque a bênção que Deus tem para a gente é mais do que o que a gente pensa, é mais do que o que a gente imagina, é abundantemente além daquilo que a gente pensa. Então, nós precisamos crer no que diz a palavra de Deus a nosso respeito. Você crê que Deus trabalha por você? Em Isaías 64, 4, diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E nós esperamos no Senhor. Nós estamos aguardando. E por isso nós confiamos, nós cremos. E assim nós prosseguimos. E eu quero terminar com uma última palavra, que diz que todas as suas promessas têm o sim de Deus e o amém de Deus. Olha, duas afirmações. As promessas de Deus em nossas vidas, elas têm o sim e o amém para a glória de Deus. Vamos ler 2 Coríntios, segunda carta a Coríntios, capítulo 1, o verso 20. Se você puder, coloque-se em pé para nós lermos essa palavra. Essa palavra que é viva e que ela torne-se cumprida na sua vida em todas as coisas que Deus tem para fazer ainda na sua vida. Vamos ler. Verso 20. Pois quantas promessas há de Deus, tantas tem em Cristo o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Amém, amém. Você pode tomar assento novamente. Essa é a palavra do Senhor. Então, o tema do sermão nessa manhã é nunca desista. Então, nunca desista. Você tem palavra de Deus sobre a tua vida. E o Senhor é fiel para cumprir e fazer com que todas elas cumpram-se na sua vida. Senhor Deus te abençoe e tenhamos um domingo ainda abençoado. Amém.